Projeto de Lei do Executivo número 25/2019. Assunto: altera a Lei número 4.997, de 28 de setembro de 2006, que concede o parcelamento das dívidas. Altera a Lei número 4.545, de 18 de dezembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar execução fiscal de crédito tributário e não tributário. Concede remissão dos créditos tributários referente à contribuição de melhorias. Autoriza o protesto extrajudicial. Dispõe sobre a revogação da Lei 4.892, de 15 de julho de 2015, que institui o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara, nos assistem pela internet da TV. Bom, só voltando, acho que certas críticas, elas não são justas. Quantos projetos, quantos vetos do prefeito essa Câmara derrubou? Pelo menos uns 5 vetos de projetos polêmicos, a gente derrubou o veto do prefeito. Então, vim aqui dizer que essa Câmara é sobreveniente. Obrigado pela palavra. Eu acho que não é muito justo estar falando isso, mas cada um com a sua consciência. Mas agora eu quero falar aqui, esse projeto é importante aqui. Esse projeto de lei tem como objetivo alterar alguns artigos da legislação municipal vigente, com a intenção de implementar medidas de racionalização tributária para otimizar os processos, diminuindo o volume e conferindo celeridade às ações de execução fiscal e às cobranças administrativas, bem como proporcionar facilidade aos contribuintes para que consigam manter-se adimplentes junto à administração municipal. Hoje, da forma como está, a legislação de parcelamento de débitos limita o reparcelamento uma única vez, dificultando a regularização da situação fiscal dos contribuintes, aumentando o número de inadimplentes. E quais são as propostas previstas para esse projeto de lei? A primeira ideia é que, em caso de aprovação, a lei permitirá ao contribuinte o parcelamento total ou parcial dos débitos junto à Fazenda Pública, de acordo com suas possibilidades financeiras. E ainda, em caso de revogação, autorizará a solicitação de reparcelamento, propiciando e incentivando a regularização dos tributos pela população. O segundo benefício da lei é que nos diz ao respeito ao parcelamento do ITBI, que é o Imposto de Transmissões de Bens Imóveis, incentivando a formalização dos famosos contratos de gaveta. São aqueles contratos de transferência de propriedade de imóvel sem o registro, junto ao cartório de registro de imóveis competente. E muitas vezes as pessoas não levam ao cartório devidos aos altos custos envolvidos, principalmente no pagamento do ITBI, que agora poderá ser parcelado. A terceira ideia do projeto é autorizar a Procuradoria-Geral do município, que é setor jurídico da Prefeitura,
a não ajuizar e desistir das ações de execução fiscais, cujo crédito consolidado seja igual ou inferior ao valor de 15 VRMs, que hoje é de aproximadamente R$ 1.006,65. Isso se deve porque o valor despendido do poder público para apresentar e seguir uma execução fiscal é bastante elevado, superando o retorno advindo das cobranças judiciais, ou seja, não compensa mais. O quarto ponto importantíssimo desse projeto é a utilização de meios alternativos de cobrança de créditos, podendo inclusive, independentemente da notificação prévia do devedor pelo poder público, proceder ao protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa e a inscrição em cadastro informativo de inadimplência pública ou privada, de proteção ao crédito após 2 anos contados da inscrição em dívida ativa. Esses são os principais pontos, benefícios do projeto de lei que estamos analisando. Precisamos constantemente atualizar as leis municipais que se encontram em desacordo com a realidade que vivemos, principalmente aquelas que não beneficiam a população. Essa é a função dessa Casa de Leis. Essa alteração legislativa se faz necessária para preservar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pela municipalidade, que refletem diretamente na saúde, educação, segurança, na vida e bem-estar dos munícipes de Jacareí. Mais um item importantíssimo a se destacar aqui. Esse projeto estará de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo ao disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, deixando de promover cobrança cujo valor se mostre antieconômico e, consequentemente, tão alto que não se enquadrará em renúncia de receita, observando e respeitando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. E aí sim, para vocês terem uma ideia, uma ação para esses casos, eles custando custo de Estado, de Procuradoria, custo de judicial, em torno de R$4.000, uma ação dessa. E a Prefeitura, existe uma enxurrada de cobranças judiciais, entupindo o fórum aqui da nossa cidade, de ações cobrando R$1.000 e gerando esse prejuízo. Essas dívidas serão perdoadas? Não serão perdoadas. Elas não serão executadas judicialmente. Mas após 2 anos de inadimplência, o devedor ele será enquadrado aí no SPC, no Serasa. Ele terá seu nome colocado aí no serviço do Serasa, de serviço de proteção ao crédito, e se não pagar, vai aí prejudicar aí sua vida no dia a dia, sua dívida bancária. Então a gente abre mão dessas execuções jurídicas. Isso não quer dizer que o município esteja abrindo mão de cobrar aquilo que é devido, mas nós não podemos mais tomar aí esse prejuízo nessas ações judiciais, e após 2 anos, as pessoas terão 2 anos de intolerância até serem inseridas aí no serviço de proteção ao crédito. Todas as medidas e benefícios desse projeto de lei são autorizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e incentivados pelo Tribunal de Justiça, tanto que diversos municípios já se adaptaram às suas respectivas legislações também. E mais, as pequenas execuções fiscais, valores inferiores a R$1.000, não resultam em êxito para a Prefeitura em razão da impossibilidade da localização do devedor e pela inexistência de bem capazes de suprir essa dívida. Outro fato é que, em média, o custo dessas ações, como eu citei ali, ficam entre R$4.000 e R$5.000, sendo que a dívida é um valor bem inferior ao custo da ação judicial, totalmente inviável. O projeto também prevê a racionalização tributária, determinando os critérios de remissão em razão da capacidade econômica financeira do contribuinte e pessoa jurídica. Isso se deve porque a lei, da forma como está hoje, autoriza a remissão de débito tributário tanto para as pessoas físicas como jurídicas, mas não indica claramente os critérios de concessão,
do benefício para as pessoas jurídicas, inviabilizando sua aplicação na prática. Por fim, o projeto de lei prevê a revogação da Lei 4.892 de 2005, que instituiu o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos, o PCMM, e a possibilidade de remissão de dívidas tributárias referente à contribuição de melhoria. Só para explicar de forma rápida, esse PCMM é um sistema de parceria entre o poder público e a comunidade para execução de obras e melhoramentos. Ocorre que a jurisprudência majoritária tem decidido pela ilegabilidade desses planos, pois entende que há cobrança de tributo disfarçado de preço público, sendo tais contratos ilegais e abusivos, razão pela qual se faz necessário a revogação da referida lei. Então, diante do exposto aqui, de observados e entendidos todos os benefícios que a aprovação desse projeto trará para a nossa população, peço a contribuição dos nobres pares e adianto já aqui que o meu voto será favorável à votação desse projeto. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Antes só de entrar no tema, eu queria dar uma resposta para o meu amigo Rodrigo Salomão, do PSDB. Não é o PT que estragou a cidade de São Paulo, não. Espero que vocês entreguem um pouquinho melhor do que o governo lá de 2000 deixou a cidade com uma dívida aqui, que, olha, eu vou falar para você, o orçamento era exatamente igual à dívida. E o estado de São Paulo não precisa falar, né? Quase 30 anos vocês governando aí, nós estamos vendo as belezas. Então, você tem que saber um pouquinho da história aí do seu partido para você poder falar isso. Espero que vocês entreguem um pouquinho melhor para nós aí o governo em 2021. Aliás, falando nisso, ano que vem tem eleição. E já começou os pacotes de bondade. Percebam vocês aqui. Desse projeto aqui, a única coisa que dá para aproveitar é essa questão aqui da cobrança jurídica, que de fato é a única coisa que tem fundamento nesse projeto aqui, Fernando. O resto é presente de grego. O governo já começou a fazer graça, tem mais um projeto aí dizendo que vai criar cargo, tudo para iludir a população. Porque nem vai contratar, porque não está dando dinheiro para pagar agora, vai contratar que jeito isso daí? Então já estão querendo se casfar para o ano que vem. População, prestem atenção. Esse projeto aqui, vou pegar alguns pontos, porque infelizmente não dá para falar tudo em, não sei se vai ser 15 ou 7 minutos, enfim. ITBI, parcelamento do ITBI. Quem é que me garante que quando eu pagar a primeira parcela do ITBI, o cartório vai aceitar fazer a escritura para mim? Ele só faz a escritura quando tiver 100% pago. Estou errado, Luiz Flávio? Não tem como. Tem que ter o valor. Então, é papo furado de que parcelar o ITBI vai resolver e vai atirar aí os contratos de gaveta. O camarada que está com contrato de gaveta e vai parcelar, todo esse tempo ele já podia ter juntado o dinheiro e pago o ITBI. Porque é assim que dá. Então, o que estão fazendo de novidade? Isso aqui é presente de grego. Estou achando que é para facilitar a vida de gente grande aí. Aliás, se tem uma coisa que deu certo nesse governo do PSDB, é o ramo imobiliário, que tem muita gente ganhando dinheiro aí. A outra questão é com relação ao PCMM. Essa crítica que o governo faz, ela tem um mérito, e aqui eu sou obrigado a reconhecer. O governo tem feito asfalto nos bairros sem cobrar. Nisso eu sou obrigado a parabenizar o governo. Isso é legal, é bacana, eu não posso criticar isso. Agora, quando nós assumimos aquela cidade que o PSDB deixou para nós em 2000, Luiz Flávio, a cidade não tinha um centavo no caixa. E olha quantos bairros foram asfaltados através desse plano, que a população aprovou. A população, ela era signatária. Então ninguém enfiou isso goela abaixo de ninguém. Se o pessoal do Cidade de Salvador, parte do Jardim Paraíso, Parque dos Príncipes, me lembra aí, Luiz Flávio, outros bairros que nós fizemos PCM aí, Santa Marina, vários bairros foram feitos assim. Deu certo. Agora, tem gente que infelizmente
passa por dificuldades e não pôde pagar. É verdade? É verdade. Agora tem muito malandro também, que tinha 10 lotes lá, especulação imobiliária, que não paga, sabe por quê? Sabe que ali na frente, conversa com o secretário, conversa com o prefeito, e o prefeito faz uma lei dessa aqui, para anistiar. Sabe quem paga a conta? É você, cidadão. Você que paga em dia os seus tributos. Você que às vezes deixa de comer um filé mignon para poder pagar as suas contas, porque as pessoas mais humildes honram o seu nome. Mas o especulador, ele sabe que mais cedo ou mais tarde o governo dá um jeito de fazer um projetinho desse aqui para facilitar a vida dele. Tá certo? E aí o Luiz Flávio fez aqui uma emenda que provavelmente vão derrubar, viu, Luiz Flávio? Vão derrubar porque já tá amarrado a questão aí, que é para estipular um teto para que as pessoas de fato possam receber esse benefício. E essa anistia que estão dando aqui, vocês podem ter certeza que para ajudar muitos amiguinhos que estão com seus lotes lá esperando alguém para comprar, porque eu duvido que fariam isso aqui para ajudar de fato quem precisa. Porque eu fiz uma emenda aqui e o jurídico reprovou, e aqui sem crítica nenhuma jurídico, tá? Dizendo o seguinte: e o cidadão que pagou? E o camarada que deixou de comprar alguma coisa para o seu filho, que deixou de fazer uma viagem, que deixou de passear para pagar em dia a sua conta, ele vai ser ressarcido do que pagou? Porque aqui nós estamos mais uma vez dando um péssimo exemplo de administração, Rodrigo, que é fazer com que aquele que não pague seja beneficiado, e aquele cara que paga em dia, como se diz aí no jargão, tome no nariz. Essa é a verdade que vocês estão fazendo, porque esse é o absurdo. Como é que eu vou anistiar o camarada que não pagou e aquele que pagou agora? Pô, quer dizer, eu estou incentivando ninguém mais a pagar, porque sabe que mais cedo ou mais tarde o governo vem com uma desculpinha aí para poder fazer um projeto desse, que me desculpe, é presente para o ano que vem, é para agradar a população. Isso aqui vai agradar só um grupo muito pequeno. O tempo é curto. O que devia fazer de verdade é a lição de casa, que o prefeito também vem justificar esse projeto para melhorar a arrecadação, porque caiu a arrecadação. Na verdade, não caiu a arrecadação própria. O que o governo não está fazendo é o dever de casa, fiscalizando as empresas para ver se os recolhimentos de ICMS, né, que é o agregado, que ajuda a fazer a constituição do valor que volta para o município, isso sim é perigoso, porque quando a gente olha aqui, os índices estão caindo. Será que o governo está fazendo o papel de fiscalização direitinho? Essa é a pergunta que eu faço. Porque de 2015 a 2016, que foram os últimos anos do PT, eles colheram ótimos frutos. Em 2017, 22% de aumento no ICMS, em 2018, 10%. 2019, o ano que nós estamos, que é o primeiro ano que pega a fatura de 2017, que é o primeiro ano do governo do PSDB, caiu menos 2,35%. Previsão para o ano de 2020, menos 4,15%. Quem não está fazendo administração são vocês. Vocês ficam brincando aí de fazer graça, de alugar prédio, como muito bem fala o meu amigo Luiz Flávio, dizendo que vou economizar. A gente não vê nada disso, gente. Vamos parar de brincar de administrar. Se vocês não sabem, dá licença. Volta para a casinha de vocês, onde vocês são muito bons para fazer crítica, e deixa para quem sabe. Porque esse tipo de projeto que vocês estão vendendo aqui é uma ilusão para a população, achando que estão fazendo um bem para a cidade. De novo, vocês estão incentivando o mal pagador. Me desculpe, eu já disse, tem muita gente que não pode pagar, porque de fato não pode. E essas pessoas a gente precisa olhar com lupa e com carinho, como é a emenda do meu amigo Luiz Flávio, que ele deve falar um pouco mais aqui. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Quero falar sobre esse projeto aqui e me causa muita preocupação, porque talvez aqui nós estamos, se aprovado da forma como encaminhado, a eliminar a possibilidade do poder público poder fazer parcerias. Por quê? Porque no bojo desse processo, desse projeto de lei, tem aqui a remissão da lei do programa de contribuição de melhoria e melhoramentos. O que é isso? É quando a população estabelece por conta própria, é preciso haver o aceite da população, uma parceria com o poder público para levar obras de drenagem, pavimentação,
diversas obras. Isso está na lei que instituiu aqui o Programa Comunitário de Melhorias. E essa lei embasou as parcerias que foram realizadas em diversos bairros do município. Santa Marina, Parque dos Príncipes, Jardim Paraíso, para eu não citar outros. O que acontece nessa parceria? O poder público entra com uma parte do recurso na obra e a população, desde que haja adesão de mais de 70%, entra com a outra parcela. E a outra parcela é paga de que forma? A empresa vencedora da licitação faz os contratos com cada morador e esse morador remunera a empresa que venceu a licitação. E eu andei por esses bairros, assim como o vereador Juarez, que está aqui. E nós levamos essa proposta para vários bairros e as pessoas aceitaram, porque queriam pagar para aquela melhoria chegar mais rapidamente ao seu bairro. E presenciei pessoas ganhando um salário mínimo e meio, 2 salários e honrando o contrato com a empresa. Por quê? Porque queriam sair do pó, queriam sair da lama, queriam ter uma condição melhor de vida e tiravam uma partezinha do seu orçamento para honrar com esse contrato com a empresa. Isso foi uma manifestação da própria população que aceitou essa parceria. E aí, eu também pude presenciar que tem os espertinhos, né? Aqueles que querem ali se valer de uma regra para poder se beneficiar. Alguns deles até que tinham 5, 6 lotes, não aderiram ao programa de contribuição de melhoramentos para esperar a oportunidade como essa aqui, de uma lei que não vai beneficiar quem menos tem, porque não tem nenhum critério aqui nesse projeto de lei para remissão, mas vai beneficiar o espertinho, aquele que conserva 4, 5 lotes para fazer especulação. Cadê a listagem? Cadê a listagem das pessoas que estão devendo contribuição de melhoria? Cadê? Quem são? Quem são essas pessoas? Não está juntado aqui no projeto de lei. Se somados esses débitos, alcançam R$1.284.000. E aí muito me assusta, porque quando se pede medicamento, quando se pede consulta, a prefeitura não tem dinheiro. Agora vem um projeto aqui para deixar de arrecadar R$1.284.000. É uma total falta de coerência administrativa. Porque na medida em que seu caixa não está honrando com as suas despesas, é necessário você ter uma máquina que cobre, e cobre daqueles que têm. E aí, senhoras e senhores, eu estou aqui apresentando nesse projeto, queria que os vereadores tivessem essa atenção, que essa emenda, eu concordo com a remissão, mas para aquele que não tem condição de pagar. Assim como tem a remissão do IPTU, poderíamos ter a remissão da contribuição de melhoria, e por isso apresentei a emenda aqui, vereadores, dizendo que aqueles que comprovam não ter condição de pagar a contribuição de melhoria, que sejam isentos. Agora, o que a gente não pode é abrir a porteira para aqueles que têm recurso, que têm condição de pagar o tributo e não vão pagar. E aí, você, morador aí do Parque dos Príncipes, está nos assistindo, você, morador do Santa Marina, que está nos assistindo, você, morador do Jardim Paraíso, que está nos assistindo, você acha justo você ter pago o seu contrato inteiro para ter melhoria no seu bairro, e aquele que não quis aderir e tem dinheiro para pagar, se beneficiar da obra, e agora o prefeito vai isentar desse pagamento? Gostaria de saber se vocês, que são mais de 90% do bairro, acham justo esse projeto de lei. Eu não tenho dúvida que a resposta será negativa. E aí, nós temos aqui um outro agravante, vereadora Lucimar, porque nós temos comunidades que querem se regularizar, comunidades que querem levar o asfalto, quer levar a rede de esgoto, quer levar a água, a drenagem de águas pluviais, e são comunidades muitas vezes que não são carentes, são comunidades que sustentam uma parceria com o poder público. Se a gente aqui
votar esse projeto de lei, na forma como está hoje, nós vamos enterrar a lei de parceria do plano de contribuição e melhoramentos do município de Jacareí. Eu não acho que esse seja o caminho. Eu acho que o poder público, numa situação como vivemos agora, de pouco recurso público, tem que buscar parcerias com quem, evidentemente, pode fazer parceria. Essa é a nova forma do Estado atuar. Então eu quero pedir muita atenção de Vossas Excelências, porque é uma lei que está em vigor no nosso município há muito tempo, que protege essas parcerias. Será que nós vamos encerrar essa lei que proíbe parceria, que vai proibir qualquer tipo de parceria com o poder público? Eu penso que isso não deva ter sido avaliado pelo governo. Eu penso que, ao mandar esse projeto de lei para cá, se esqueceu desses bairros que têm condição de renda e conseguem fazer parceria com o poder público. Vão estar impedidos, caso nós aprovemos o projeto que está da forma como foi transcrito pelo prefeito. Então eu quero pedir o voto de vocês, né, para que, primeiro, a gente estabeleça critérios na remissão dessas cobranças. Nós não podemos prejudicar aquele trabalhador que pagou o seu carnezinho para levar a melhoria. Só para encerrar, senhor presidente, por gentileza, porque eu penso que esses trabalhadores têm que ser tratados de forma igual, né? Se pagaram, que os demais que têm condição de pagar, que paguem, porque assim nós vamos estar fazendo justiça tributária. Por fim, eu quero pedir aqui aos vereadores muita atenção. E quero encaminhar aqui um pedido de adiamento de 2 sessões para que a gente não elimine essa lei de parceria do poder público que ele pode fazer com a comunidade. Então eu quero pedir ao líder, inclusive, Rodrigo Salomão, essa lei é importante para as comunidades que têm recursos para fazer parceria. A gente eliminando essa lei, a gente tira essa possibilidade. Então eu quero encaminhar o pedido de adiamento, se Vossas Excelências assim quiserem. Em votação, pedido do vereador Luiz Flávio. Adiamento para quantas? Pedido do vereador Luiz Flávio para adiar o projeto para 2 sessões. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido rejeitado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, pessoal que está aqui na galeria. Eu quero recordar aqui esse projeto, porque Fernando está ali, foi vereador aqui, 2 mandatos, e eu 3 mandatos. Tivemos na época do Hamilton aqui, no Parque Meia Lua, ninguém falou do Parque Meia Lua aqui, do vereador. Eles faziam as reuniões nos bairros, e 60% daquela população que se aprovasse, seria feito o asfalto. No Parque Meia Lua, a metade do bairro, vou voltar um pouco atrás, Dr. Telmo de Almeida Cruz, não é porque ele já morreu não, porque muita gente fala que quem morreu é bom. Ele fez a metade do bairro gratuito. O Marco Aurélio fez a metade, uma parte do bairro cobrou dos moradores. O Hamilton fez, aonde que eu moro, nós fizemos reuniões na Beatriz Junqueira, e aí não ia os moradores, todo mundo, eles passavam batendo na casa dos moradores, batendo na palma na casa dos moradores, para os moradores assinar. Eu mesmo, eu estava na reuniões, eu assinei. Então eu paguei meio lote do Parque Meia Lua, meio lote, 5, que meu lote lá 5 por 25, eu paguei 3 prestações de R$300. Então deu R$900. Quem pagou, concordou, eu acho que não tem que entrar mais na justiça, porque por que ele concordou e pagou? Também não sou contra o Hamilton nem o Marco Aurélio. Mas se a população concordou de pagar, eu acho que
população foi beneficiada. Agora, tem dívida que ela vai até 2068. Agora, quem não pagou, porque não tinha condições de pagar. Agora, eu desconcordo com você, Arilton. Você dizer que vai beneficiar, que os caras é malandro. Não existe cara malandro. Você falou aqui na tribuna. Não existe cara malandro. Se o cara tem 3 lotes, então quem tinha que ver isso aí era o secretário Hamilton. Passar lá e ver quantos lotes ele tinha, ele não podia ser beneficiado daquele lote lá. E no Parque Minha Lua, lá não tem ninguém que tem 3 lotes, não. Lá é gente carente, é meio lote só. Agora, cobrou no Jardim Paraíso, cobrou no Parque dos Príncipes, que eu entrei na promotoria pública, parecia uma farinha. Passava ao pé, parecia que era farinha. Eu protocolei na promotoria pública. Cobraram no 1º de maio a emenda que o próprio deputado do Partido dos Trabalhadores tinha mandado. Gastaram lá e cobraram do povo. Teve que entrar com ação para devolver o dinheiro. Cobraram, queria cobrar o quê? O asfalto lá no Jardim Parque Imperial. Então, vários bairros foi cobrado. Agora, só que aqueles que não podem pagar, por exemplo, o Parque Minha Lua tem muita gente que não pode pagar. Lá não tem empresário, não tem 3 lotes. Agora, só que eles não estão dormindo à noite, porque quem deve não dorme mesmo à noite. Tem dívida que vai até 2068. Agora, cada governador que passa por aqui, cada prefeito que passa na cidade, tem seus modos de governar. Eu não sou contra o Marco Aurélio e o Hamilton ter feito isso, mas a população assinou. Eu assinei para pagar 3 prestações de 900. Então eu não posso mais voltar na justiça e requerer o dinheiro de volta, porque eu não sou criança, eu não tinha 16 anos. Eu assinei. O Flavinho, que é advogado aqui, se assinar, será que consegue pegar de volta? Será que consegue pegar de volta? Não consegue, gente. Depois que se assina um documento, você propõe a pagar, você concordou com a dívida. Agora, quem não concordou com a dívida, não fez. E hoje vai ser isento o asfalto nos bairros. Agora, o povo do Parque Minha Lua sofre muito por isto. Essa semana passada, há muito tempo, vereador, e como é que faz esse asfalto? Eu não consigo dormir à noite. Lá na rua da minha casa tem gente lá que paga até hoje, que deve até hoje. O que acontece? Será que é projeto ruim para a população da cidade de Jacareí? Perder a dívida? Ruim foi na época aqui, ó, que cobrou, o Flavinho não estava aqui, disse ele devia estar, Flavinho, aqui, que cobrou luz da rua, aí, a época do Hamilton, que cobrou luz de rua, coisa que não pode cobrar luz de rua. Ruim foi na época que cobrou aqui o PTU mais caro do Brasil, saiu mais caro do Brasil, isso é ruim. Agora não é que eu estou querendo estar de um lado ou de outro, mas a verdade tem que ser falada. Porque quem estava aqui dentro, eu, o Fernando, e tem mais Paulinho do Esporte. O que a gente sofreu aqui nessa tribuna, o que a gente sofreu aqui dentro, mas eu nunca votei contra essa população da cidade de Jacareí. Sempre voto favorável à população. Quiser falar alguma coisa, pode falar. O vereador Valmir, só falar da questão que a emenda que eu fiz é para quem não tem condição de pagar, esses sim não pagarem. Os que têm, precisa pagar. Mas você sabe quem tem condições? Você viu? Então, quem tem condições? Quem não tem, entra com o processo da prefeitura. Você já fez uma pesquisa na cidade? Isso. Quem não tem, entra com o processo da prefeitura. Você não fez pesquisa, Flavinho. Você não fez pesquisa, Flavinho. Você não fez a pesquisa. Quem não pagou porque não tinha condição de pagar. Pelo menos eu sei, para Jardim Paraíso, esses bairros não tinham condição de pagar. Você não fez pesquisa nenhuma. E você até erra de falar assim, que você é um advogado, você tem que dar um bom exemplo nessa casa aqui.
Projeto continua em discussão. Saudações a todos. Hoje, infelizmente, tem 2 projetos que a gente pudesse ter o tempo suficiente para discorrer sobre o assunto, era muito interessante. Então, são 7 minutos, né? Então, sobre essa questão de loteamentos que está falando aqui, é muito sério a cidade de Jacareí, né? A gente sabe que tem uma legislação desde 2001 que fala que todo loteador, todo loteamento deve ser entregue com toda a infraestrutura. Todo loteamento deve ser entregue com a infraestrutura. E esses loteamentos que nós estamos falando, que participou desse programa comunitário, são loteamentos anterior a essa legislação. Mas eu entendo que o que eu entendo de positivo nesse projeto é que o cidadão não deva pagar por infraestrutura. Mesmo a gente sabendo, eu já morei em bairros, na época, no Flórida, no Emília, e só quem mora em bairro onde chove é lama e onde é um sol quente, é poeira e acaba abalando a saúde, sabe o quanto é esperado o asfalto, assim como a água, assim como a rede de esgoto. Então, é muito sofrível. Talvez por isso, por esse sofrimento, que o cidadão aceitou a fazer sistemas de acordo de ele pagar por um direito que lhe assiste, que é a infraestrutura no bairro. Então, eu sou favorável, sim, que seja a remissão, por conta que nós devemos estar continuando a pagar isso. E a gente vê na cidade de Jacareí, hoje, a comunidade abre esse loteamento popular, vem com uma proposta muito bonita, e daí muitas pessoas juntam toda a sua poupança, o dinheiro que tem, investe naquele terreno, e depois, quando você vai lá e faz o contrato, o loteador não cumpre o que está no contrato. E daí entra no processo judicial. Como exemplo, Terras da Conceição, um loteamento popular, que ficou 10 anos no processo judicial, onde ele teria o direito de ser entregue com toda a infraestrutura. O loteador não cumpriu o seu papel e entrou no processo judicial, demorou-se 10 anos para o proprietário que comprou e quitou seu terreno poder registrar no cartório de imóveis. E daí tem o ITBI para ser pago, que muitas vezes não é bem esclarecido para quem adquire um terreno, para quem compra uma propriedade, que deve fazer esse pagamento. Então, nessa questão imobiliária, tem muita falta de esclarecimento mesmo. E aí eu acho que o morador não deve pagar. E agora também, esse projeto comunitário que foi feito, eu lembro que tirou-se da pasta da Prolar para fazer asfalto. Eu acho que nós temos que entender a demanda existente. A gente vê que no orçamento que vai vir em 2020, não se aumenta orçamento para moradia de interesse social. Há muitos anos não faz isso. Não se aumenta esporte, não se aumenta cultura, não se aumenta a infraestrutura, depende de programas do governo do Estado, do governo federal. Mas, então, é mais motivo para não tirar orçamento de habitação de interesse social e colocar em asfalto. Mas eu também não concordo que o povo tenha que pagar por esse serviço, que deveria ser, primeiro, obrigação do loteador. Então, que a gente possa, e a gente gostaria muito, principalmente que o judiciário fizesse os loteadores pagarem a dívida para o município e para os moradores que adquiriram aquele terreno. O Terras da Conceição, por exemplo, o proprietário, o loteador, tem uma dívida altíssima com a população. Foi entregue a conclusão de obra, tudo mal feita, rede de esgoto, até boca de lobo, fake news tem na avenida. Como que se aceita isso? Como que se aceita isso? E agora a gente vai pagar o ITBI,
tem uma certa burocracia no cartório que, se você não é o primeiro cessionário, você tem que pagar 2 ITBI, porque o primeiro comprador não pagou. E então então a gente tem que começar, acho que, a pegar no pé do loteamento. Então a administração tem que ser mais séria, mas também o nosso judiciário tem que colaborar com o município, né? O Jardim Marquês é outro também, né? Então, mas não é justo, mesmo os moradores sofrendo na lama, não é justo tirar o dinheiro para pagar esses benefícios. Esse benefício tem que ser cobrado do loteador, porque ele apresenta uma proposta de venda e entrega o produto do jeito que ele quer, e o judiciário é muito brando nesse sentido. Então, aqui que eu entendo que deva ser feito. E a outra questão também, eu já comentei aqui, né, que eu não acho justo tirar a verba de uma demanda que nós sabemos que temos no município, que é de interesse social de moradia. A gente vê aí a fila de auxílio aluguel, muitas pessoas até com uma certa dificuldade compraram o terreno e não têm condições de construir a sua moradia. Eu acho que o governo deveria incentivar aquelas que estão dentro do patamar de vulnerabilidade social. Mas agora, se a pessoa conseguiu ter 3, 4 terrenos, né, eu acho que tem que vender um e pagar, mas assim, eu acho que aqueles que precisam, não deve o cidadão tirar dinheiro do bolso para pagar a infraestrutura. Esse é o dever do loteador, deve ser cobrado pela administração pública, e que nós temos que fazer é cobrar uma ação mais efetiva do judiciário, como Terras da Conceição e tantos outros que nós sabemos que tem uma dívida enorme e a gente não consegue, né? E a gente avançar mais os loteamentos irregulares do município. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Olha só, esse projeto, eu tive analisando algumas partes desse projeto, né, a gente sabe da importância que é, né, e o vereador Luiz Flávio pediu adiamento por 2 sessões. Eu acho que foi uma pena não ter passado por 2 sessões para que a gente pudesse ter discutido melhor o projeto, para estar enriquecendo mais ainda o projeto, porque muitas vezes, né, a gente não tem um tempo hábil para analisar todo o projeto. Eu acho que essas 2 sessões seria o ideal para que a gente pudesse analisar melhor e muitas vezes desse até algumas contribuições para melhorar ainda mais esse projeto. É claro que a gente vê as dificuldades que é hoje, né, muitas vezes as pessoas, né, e aí cai naquilo, né, o asfalto passou, as pessoas que pagou, né, e agora vem esse projeto. E, ao mesmo tempo, a gente sabe da dificuldade que é, né? O valor do asfalto é caro, tem muitas pessoas que ainda estão pagando asfalto, né? Isso onera no bolso da população e do povo. Então, eu acho que foi uma pena, né, não ter adiado por 2 sessões para discutir esse projeto, mas o projeto na íntegra. Eu acho que é importante, né, a vereadora Lucimara disse bem aqui, em relação das construtoras ser obrigado a fazer toda a manutenção, fazer o asfalto e tirar do contribuinte, é importantíssimo isso aí, para que não onere mais a população. Agora, tem coisas que entra um pouco meio em contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente discute aqui e diz que o contribuinte, os moradores, pagar o asfalto está onerando o contribuinte, né? E em relação à questão do medicamento, a gente acha que não, que o contribuinte tem que pagar. Então, são algumas coisas que muitas vezes a gente fala e volta atrás e acaba se divergindo. Mas eu acho que é bom o projeto, não é ruim, eu acho que, né, tem ajudar muito para que a gente possa estar contribuindo com melhorias para a nossa população e para o nosso povo de Jacareí. Eu queria dizer uma coisinha aqui, né, 2 coisinhas rapidamente. Né, o vereador Valmir sabe o respeito que eu tenho pela pessoa dele, mas eu acho que hoje ele, né, 2 coisas que o vereador falou aqui que eu não concordo. Primeiro, ele falou que os moradores que assinou não podem voltar atrás.
né, que ele assinou também, não volta atrás. Né, mas só que hoje essa casa, vários vereadores que votaram a favor do projeto do remédio voltou atrás. Então, eu acho que a gente tem que ver isso. E outra coisa também que o vereador sabe o respeito que eu tenho? Paulinho, pois não? Por favor, até vou pedir favor para você. Você colocou o projeto, desse projeto ser à noite. No primeiro dia você foi embora, agora aqui sozinho. Como é que eu vou confiar em você, Paulinho? Você colocou o projeto, eu votei no projeto para passar para 6 horas da noite. No primeiro dia do projeto você foi embora, agora a gente sozinho. Falta de respeito, eu como idoso, você deixar aqui até a noite e ir embora a hora que você foi. Respeito o vereador, eu acho que uma coisa não justifica a outra, né? E eu não tenho satisfação a dar ao vereador, eu fui eleito pelo povo e pela população. E também quero dizer que quando o vereador colocou aqui que ele não vota contra o povo, votou hoje contra o povo. Eu acho que é fácil. E essa política eu não faço. Eu acho que eu tenho a prerrogativa de ficar ou não. Aliás, não é só eu acho que vários vereadores já fez isso. Agora, se o vereador está incomodado, que faça um projeto e que tem que manter todos os vereadores na plenária. Né? Eu acho que é isso que eu faço, né? Eu fui embora, já justifiquei, a minha filha estava doente, eu saí daqui, fui direto para o hospital. Eu acho que o vereador tem que ver primeiro as coisas para depois falar. O vereador sabe do respeito que eu tenho, e eu acho que não é questão da gente discutir isso aqui, né? Mas eu só queria dizer essas duas coisas, pois não, vereador Arilton? Não, Paulinho, eu só queria aproveitar o tempo seu, fugindo, para o pessoal entender uma coisa. A Lucimar foi perfeita, nós também entendemos que as benfeitorias deveriam ser feitas com os recursos públicos, sem dúvida nenhuma. O problema é que em 2001, quando nós assumimos a prefeitura, não tinha dinheiro, os funcionários estavam em greve, não tinham cesta básica, não tinha pagamento. Está aqui a Lucimar, que pode comprovar se eu estou falando alguma mentira. Nós fizemos essas parcerias nos bairros porque era a única forma que naquela época tínhamos para conseguir melhorar a vida dessas pessoas. Hoje a realidade é outra. Então a gente também acha que de fato não precisa fazer assim. Então era uma saída que a gente encontrou naquela época. E só lembrando essa história da taxa de iluminação, que não me incomoda nem um pouquinho, isso é uma lei federal. Todos os municípios cobram. O único erro do governo passado foi achar que não precisava cobrar e depois colocou essa lei fora do time. E aí as pessoas caíram de pau. Então, assim, às vezes as pessoas falam aqui e não falam a verdade. Pode procurar em Guararema, pode procurar aqui em São José dos Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes, todas as cidades cobram a contribuição. Jacareí não cobra. Sabe quem paga o preço com isso aí? A cidade, porque falta dinheiro, talvez, para o medicamento. Sim, vereador, eu acho assim, eu acho uma coisa tão chata, né? Muitas vezes a gente chega aqui, muitas vezes a gente não tem discurso para falar para a população, fica falando de administrações anteriores. O que passou, passou. Nós temos que enxergar o país, a cidade daqui para frente. O que passou, deixa para trás. Vamos enxergar daqui para frente, com os projetos, com as leis, aquilo que interessa o povo e a população. Eu acho que é isso, nós temos que esquecer o passado. Né? Eu acho que o futuro pertence a nós, a fazer a mudança e fazer a diferença. Se não concordamos, vamos tentar fazer diferente, porque o povo e a população precisam para que a gente possa avançar nas políticas públicas de qualidade. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de falar um pouquinho desse projeto também e qual era exatamente o objetivo da lei, né, Rodrigo? A lei, essa lei é o seguinte, a lei do PCMM, que eu também ajudei no governo passado a bater de porta em porta, sou testemunho disso. Mas essa lei, ela estava sendo aplicada, vereador Arildo, não de acordo com o que ela rezava, né? A lei era para a valorização de cada imóvel. Ele deveria, por exemplo, não tem asfalto na frente da minha casa. Asfaltou ela, valorizou R$2.000, R$2.000 para aquele terreno ali. E não era isso que se aplicava, porque hoje tem caso de R$15.000 pessoas devendo de um lote só. Eu sei, conheço esses casos. Então não foi só o município de Jacareí, não, também. Não quero aqui culpar só o município de Jacareí. Vários municípios se aproveitaram dessa lei e, infelizmente, pesava muito no bolso daquelas pessoas que mais precisam.
Essa foi a verdade, entendeu? Porque é muito caro o que se cobrava. Via-se o orçamento que a empresa dava para executar a obra e dividia para os moradores. Você entendeu? Pois é, Rodrigo. Me permite uma parte, vereador? Sim. Só para explicar para a população, essa lei é uma incoerência. O que acontece? Ela era cobrado porque se entendia que se valorizava o imóvel. Esse entendimento ele já foi derrubado pelo Tribunal de Justiça. A Prefeitura está perdendo todas as ações de quem entra contra essa lei. Então, não é justo quem entra com a ação não está pagando e a gente deixar, principalmente pessoas, os mais carentes, com carnê. Tem gente que vai com carnê vai até 2068. Então, eu acho que foi uma maneira honrosa, honesta, de distorcer essa situação. Até entendo, Flavinho, que eu acho que o direito é uma coisa que às vezes as pessoas falam, mudou, voltou atrás. Não é isso. Toda hora muda o entendimento. Na época, eu acho que vocês fizeram, talvez esse fosse o entendimento correto na época, mas não é mais nesse momento. E por isso que as leis elas têm que ser constantemente alteradas. O vereador Arildo, eu vou conceder concordo com o que você está falando, porque eu acho que a isenção, a remissão, ela tem que ser para quem precisa. Agora, há ali pessoas que têm 5, 6 lotes que não precisam, né? E eles têm que pagar o tributo. Não, mas não, o que a gente vê são os valores foram lançados de maneira errada. Não existe um controle adequado daquilo que foi pago. Não tem como fazer essa remissão. Quem se sentir prejudicado pode entrar com uma ação na justiça para ser ressarcido. Exatamente. Já tem muitos casos já, vereador Flavinho. Tem muitos casos já e bastante. O pessoal está entrando na justiça e não está pagando. Não paga porque a própria justiça reconhece isso. As pessoas que pagaram também estão entrando também, vereador Arildo. Estão conseguindo de volta. Estão conseguindo. Entendeu? Então a prefeitura nesse momento não vai dizer, olha, vai devolver, se judicialmente, claro, vai devolver, porque é justo aquelas pessoas que pagaram também questionar os seus direitos também do que pagou e entrar na justiça e rever a importância que pagou. Isso é real. Agora não é justo a gente manter uma lei que não vamos nem usar ela mais, porque vocês sabem que a cidade de Jacareí está quase toda asfaltada. Então a pretensão desse governo agora é a partir de 2021 já sair para o Igarapés, Veranejar, o Irajá, aquele bairro perto do Campo Grande, Jardim Olímpia. São tudo gente carente demais. Não vamos levar essa dívida para esse povo tão carente que não tem condições de arcar, não é? Isso, pois é. Por isso que vamos até hoje aqui, com certeza vai ser aprovado, revogar essa lei, vereador Arildo. Vamos revogar, não, vamos tirar ela fora. Essa lei não precisa mais dela. Até porque quando se cria hoje loteamentos novos, o próprio loteador ele é obrigado a dar a estrutura pronta, né? Vocês sabem disso. Não precisamos mais dessa lei, porque esse governo disse não vai cobrar mais asfalto das pessoas. Já fez 40 e poucas ruas na cidade de Jacareí, por vários bairros, vocês são testemunha disso, sem cobrança. Também disse que não vai aumentar o IPTU também, são 3 anos. Valmir falou muito verdade aqui. O IPTU da nossa cidade ele era um dos mais caros da região, sem dúvida. Uma maneira de baratear isso é ficar os 4 anos sem acrescentar o valor do IPTU, porque também aquele mais pobre ali, ele rala para caramba para poder pagar o absurdo todos os anos, a gente sabe disso, né? Então, sem dúvida, eu peço aí também, como vice-líder de governo, a compreensão de vocês também, né? As pessoas que já pagaram, sinto muito também que pagou, claro. Eu mesmo, como eu disse, bati na porta das pessoas e falei, ajudei a fazer esse acordo, mas nada impede também deles pegarem um advogado e entrar na justiça e reaver o que pagaram também. Agora, nesse momento, a gente vai ser justo com aqueles que estão devendo, como bem foi falado aqui, até 2060, se não me engano, né? Que absurdo, é muita coisa, gente. Tem gente aí que não está regulando. É verdade, Então tem gente aí que as pessoas não podem deixar de comer para sobreviver, para pagar asfalto, uma vez que já pagam ali imposto para caramba, e dentre eles o próprio IPTU, tal de IPVA, e é tanto imposto aí a partir do mês de janeiro que o pobre não aguenta essa situação.
Então, por isso que nós vamos, sim, sem dúvida, votar favorável a esse projeto, conto com o apoio de vocês aí, dos demais também, para poder a gente levar esse benefício para aquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas mais carentes, mais necessitadas da nossa cidade. E foi para isso que eu vim para cá. Eu sempre falo e repriso a coisa de novo. Quando jurei a bandeira aqui, que eu iria sim ter um olhar para toda a cidade, para todos os munícipes da nossa cidade, mas um olhar mais especial, principalmente para aqueles que mais necessitam. E isso eu vou cumprir, estou cumprindo sim. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero colaborar daqui mesmo. A gente falar da contribuição de melhorias. A gente tem acompanhado desde o começo do ano, fizemos várias reuniões no Imperial, Santa Marina. O Santa Marina é o local onde estivemos mais presente. E vendo a dificuldade daquela população, é muita gente que tem problemas com o plano de melhorias. Muitos deles não estão conseguindo pagar o IPTU perante a dívida que ficou acumulada da contribuição de melhorias. Então, foi muito importante o prefeito trazer para a gente esse projeto, onde irá beneficiar muitas famílias, em geral, muitos bairros. Como o Juarez falou, o Arildo também conhece muito bem de Chácara Marília. As pessoas falam de pessoas carentes. A gente sabe que temos muitas pessoas carentes. Não é só lá no Chácara Marília que conhecemos, temos em toda a região da cidade. E a gente vê aqui com mais clareza a importância desse projeto, onde irá beneficiar muitas pessoas que estão com débito na prefeitura. E a gente quer sim ajudar. Agora, também eu queria falar para o nosso vereador Luiz Flávio. Ele fez uma emenda onde 22 VRM para a pessoa carente, somente ela não pagar. Só para a população entender, 22 VRM são R$ 1.400. Então, hoje uma casa comum, todos sabem, mesmo aposentado, o salário hoje de uma grande maioria de aposentados é R$ 1.200, R$ 1.300. Estou falando de uma pessoa. E esse VRM, 22 VRM, é somado com a casa toda. Hoje é difícil. Claro, estou falando desses lugares asfaltados, eles ganham muito mais de 1.500, aí vai complicar a família toda. Entendeu? Mesmo que passe 5 VRM para cada pessoa a mais, cada filho, que esteja desempregado, porque se ele estiver empregado já vai passar muito mais. Então, nós temos que relevar e ver num todo. E quanto à questão de quem já pagou, é complicado, porque como que a gente vai conseguir, eu acho que, fazer uma devolução tão gigantesca que será? Eu acho que nenhuma prefeitura no país, no estado, não teria condições de devolver a contribuição de melhoramentos. Então, a minha opinião, o prefeito fez a coisa certa, ajudando a população nossa que está com dificuldade, e isso irá beneficiá-la também a pagar seu IPTU. Tem como eu já falei, tem muitas pessoas que estão com o IPTU atrasado devido à contribuição de melhorias. Como eu falei, eu fiz uma reunião lá no Santa Marina. Santa Marina, reunimos várias pessoas e todas elas já pagaram várias prestações, mas pararam de pagar por falta de condições. E acumulou IPTU. E elas, nenhuma delas, nós fizemos várias reuniões e nenhuma delas estão questionando o que já foi pago. Eles estão questionando o que vai ser pago. Tem pessoas que veio o carnê com 240 prestações. Olha para você ver, vai sobrar até para os netos dele para poder pagar. Então, é uma coisa que hoje o prefeito está de parabéns, tem feito várias obras em vários bairros, não cobra asfalto de ninguém, isso é muito importante. Tá? Temos aí vários bairros sendo beneficiados, Panorama, 22 de Abril, Igarapés,
Bela Vista, 1º de Maio, Esperança, algumas ruas, Paraíso. Então, e nenhuma delas vai pagar asfalto. Então, quero dar os parabéns, prefeito, e dizer que nós estamos, sim, favoráveis a esse projeto, que é um projeto onde vai beneficiar, sim, a população. A população em si que vai poder voltar a pagar seus tributos em dia, pagar seus tributos que estão atrasados, tudo em causa dessa contribuição de melhorias, ok? O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Nós temos 2 emendas. Emenda número 1. Artigo 1º. Altera o artigo 2º do projeto, referente à alteração da Lei número 4.545, de 18 de dezembro de 2001, a fim de incluir o epígrafe 2º ao artigo 2-A, renumerando o atual parágrafo único. Autoria, vereador Abner de Madureira. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 2. O artigo 4º do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação: fica o Poder Executivo do município de Jacareí autorizado a conceder remissão dos valores referentes créditos tributários de contribuição de melhoria constituídos até 31 de dezembro de 2018 dos imóveis localizados em todo o seu território, vencidos ou não, com valores atualizados. Primeiro, o benefício dessa lei alcançará inclusive os débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não. Segundo, terá direito à remissão constando no caput desse artigo o contribuinte cuja renda brutal familiar mensal não exceda a 22 valores de referência do município, VRM. Valor estipulado no parágrafo anterior fica acrescido de 5 valores de referência do município, VRM, para cada dependente ou filho solteiro com idade não superior a 21 anos. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 rejeitada. Próxima emenda. Não temos mais emenda. Peço ao primeiro secretário que proceda então à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Alildo Batista? Só justificando meu voto, eu acho que esse projeto tem alguns pontos interessantes, eu já disse aqui, que deveriam ser aproveitados. Mesmo que eu saiba que o meu voto será vencido, pelo fato de eu discordar de muitas distorções, acreditar que esse projeto poderia ser muito melhor do que é, eu votarei contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano?
reforçando a minha justificativa, cobrar mais os loteadores e o munícipe não tem que pagar por infraestrutura, é obrigação da administração pública. Favorável ao projeto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente, quero conversar com os moradores do Parque dos Príncipes, do Meia Lua, do Paraíso, que pagaram a contribuição de melhoria, que receberam a melhoria, e aqueles que também não teriam condições, apresentei uma emenda aqui para isentar. Eu só não concordo com os aproveitadores, e por essa justificativa, eu vou votar contrário a esse projeto, porque ele beneficia a quem aproveita do poder público. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando meu voto, senhor presidente, eu acho que o projeto, teria sido melhor se a gente discutisse um pouco mais para inteirar o projeto, porque também, no meu ponto de vista, tem algumas distorções, mas é claro que na íntegra, o projeto, eu não posso dizer que o projeto é ruim, o projeto é bom, vai beneficiar a população. Portanto, nesse sentido, eu sou favorável ao projeto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Na verdade, aqui só para a população entender. Tem certos vereadores aqui nessa casa que tem uma crise existencial por plateia. Quando tinha gente aqui na plateia, era contra o veto do fornecimento de remédio, porque dizia que todos tinham que receber, inclusive quem tinha condições de comprar. Agora mudaram de opinião. Quem tem dinheiro, quem às vezes tem mais lotes, às vezes o cara trabalhou a vida inteira para comprar aí 2 lotes, 3 lotes, e eles passaram a ser contra. Então, para a população de Jacareí ver bem como agem determinados vereadores dessa casa. E nosso partido e nosso governo fez uma escolha: governar para quem mais precisa e para quem é mais vulnerável. Sou favorável. Justificando meu voto, é isso que eu observei. Eu não, assim, uma hora é igualdade, outra hora não tem igualdade. Então, eu não estou conseguindo entender. Quando é para fazer sucesso, é de um jeito. Quando não é para fazer sucesso, é de outro jeito. Então, realmente, é lamentável. Então, é igualdade? É igualdade. Favorável. Projeto de Lei do Executivo, número 25/2019, altera a Lei número 4.997, de 28 de setembro de 2006, que concede o parcelamento das dívidas, altera a Lei número 4.545, de 18 de dezembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar a execução fiscal de créditos tributário e não tributário, concede remissão dos créditos tributários referentes à contribuição de melhoria, autoriza o protesto extrajudicial, dispõe sobre a revogação da Lei número 4.982, de 15 de julho de 2005, que institui o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado. 9 votos favoráveis. Próximo projeto.